Jesus contou essas 12 parábolas para despertar seu coração. Jesus nunca contou parábolas apenas para entreter pessoas. Cada história escondia uma verdade capaz de despertar almas adormecidas, confrontar corações endurecidos e revelar aquilo que ninguém conseguia enxergar dentro de si mesmo. Enquanto muitos ouviam apenas histórias sobre sementes, portas, servos, tesouros e caminhos, outros sentiam algo queimando por dentro. Era como se Deus estivesse falando diretamente com eles. E talvez seja exatamente isso que vai acontecer com você hoje. Porque existe um tipo de cansaço que o corpo não consegue explicar. Existe um vazio que dinheiro nenhum preenche. Existe uma tristeza silenciosa que as pessoas escondem atrás de sorrisos, rotinas e distrações. Muita gente continua vivendo normalmente por fora, mas por dentro já não sente mais paz, esperança ou direção. E o mais assustador é que isso pode acontecer lentamente, sem que a pessoa perceba que seu coração está se afastando de Deus. Jesus sabia disso. Por esse motivo, ele começou a ensinar através de parábolas. Não porque fossem histórias simples, mas porque certas verdades só podem ser entendidas quando atingem o coração primeiro. As parábolas de Jesus atravessam o orgulho humano. Elas quebram máscaras. Elas revelam intenções escondidas. E às vezes uma única frase dita por Cristo é suficiente para transformar completamente a direção de uma vida inteira. Talvez você já tenha ouvido algumas dessas parábolas antes. Talvez tenha crescido dentro de uma igreja. Talvez conheça os versículos. Mas conhecer histórias bíblicas não significa que o coração realmente despertou. Muitas pessoas ouviam Jesus pessoalmente, e ainda assim saíam dali exatamente iguais. Outras ouviam uma única parábola, e nunca mais conseguiam continuar vivendo da mesma maneira. Essa é a diferença entre escutar palavras e permitir que Deus toque a alma. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que cada parábola aponta para algo muito mais profundo do que parece. Jesus não estava apenas falando sobre agricultura, festas, moedas perdidas ou servos desatentos. Ele estava falando sobre pessoas feridas, distraídas, orgulhosas, cansadas, vazias e espiritualmente perdidas. Pessoas exatamente como nós. E existe algo importante que você precisa entender antes de continuar. Nenhuma dessas parábolas foi contada por acaso. Cada uma delas carrega um convite. Cada uma revela um alerta. Cada uma expõe um tipo de coração. E talvez uma delas revele quem você realmente se tornou nos últimos tempos. Porque enquanto você assiste este vídeo, a sua alma também está sendo confrontada. Quando Jesus falava em parábolas, ele estava revelando o estado da alma. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem quando leem os evangelhos. Por que Jesus, sendo o Filho de Deus, escolheu ensinar através de parábolas em vez de falar tudo de forma direta? Se a missão era salvar vidas, por que esconder verdades tão profundas dentro de histórias aparentemente simples? A resposta é desconfortável. Porque Jesus nunca esteve interessado apenas em pessoas que ouviam com os ouvidos. Ele procurava pessoas dispostas a ouvir com o coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, Jesus deixa claro que muitas pessoas olhavam, mas não enxergavam. Escutavam, mas não compreendiam. Isso significa que o problema nunca foi falta de informação. O verdadeiro problema sempre foi a condição espiritual da alma humana. As parábolas funcionavam como espelhos invisíveis. Quem tinha orgulho se sentia confrontado. Quem estava ferido se sentia acolhido. Quem vivia distraído era despertado. Quem buscava sinceramente a Deus encontrava revelações que transformavam sua maneira de viver. E é aqui que muita gente se engana, porque existe uma grande diferença entre admirar Jesus e permitir que ele revele aquilo que está escondido dentro de você. As parábolas não foram criadas para massagear o ego de ninguém. Elas foram criadas para quebrar ilusões espirituais. Quando Jesus falava sobre um filho perdido, ele não estava apenas contando a história de um jovem rebelde. Ele estava revelando a distância que existe entre o homem e Deus. Quando falava sobre sementes caindo em diferentes solos,
Ele estava mostrando que nem todo coração reage da mesma maneira à verdade divina. Quando mencionava servos despreparados, estava alertando sobre pessoas que vivem como se a eternidade nunca fosse chegar. Perceba uma coisa importante: as pessoas religiosas da época ouviam as parábolas constantemente, mas muitas delas continuavam espiritualmente cegas. Elas conheciam as Escrituras, frequentavam os lugares sagrados, falavam sobre Deus diante dos outros, mas seus corações permaneciam frios, endurecidos e distantes da presença verdadeira do Senhor. Isso ainda acontece hoje. Muitos sabem versículos decorados, mas perderam a sensibilidade espiritual. Muitos continuam vivendo rotinas religiosas enquanto carregam vazio, ansiedade, orgulho, medo e pecado escondido dentro da alma. E o mais perigoso é que uma pessoa pode permanecer anos assim, sem perceber que seu coração começou a morrer silenciosamente. Por isso Jesus falava em parábolas, porque histórias conseguem atravessar barreiras que sermões muitas vezes não conseguem alcançar. Uma parábola entra devagar na mente, mas explode dentro da consciência. Ela faz a pessoa se enxergar sem perceber. Ela desmonta desculpas. Ela confronta intenções escondidas. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora com você. Talvez Deus esteja tentando mostrar algo que você evitou enxergar durante muito tempo, porque a próxima parábola que Jesus contou revela por que tantas pessoas escutam a palavra de Deus, sentem emoção por alguns momentos, mas nunca experimentam uma transformação verdadeira. A parábola que explica por que tantas pessoas ouvem Deus, mas não mudam. Jesus começou a contar uma história aparentemente simples. Um semeador saiu para lançar sementes. Algumas caíram à beira do caminho, outras em solo rochoso, algumas entre espinhos, e uma parte caiu em terra boa. À primeira vista, parecia apenas uma cena comum do cotidiano daquela época. Mas dentro dessa parábola estava escondida uma das revelações mais profundas sobre a alma humana. Porque Jesus não estava falando sobre agricultura. Ele estava falando sobre corações. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, Cristo explica que a semente representa a palavra de Deus. O problema nunca esteve na semente. A verdade divina continua poderosa. O Evangelho continua vivo. O que muda é o terreno onde essa verdade cai. E é aqui que muitos começam a se reconhecer. Existem pessoas que escutam mensagens sobre Deus todos os dias, mas nada permanece dentro delas. Elas se emocionam durante alguns minutos, sentem arrepio, fazem promessas silenciosas, mas pouco tempo depois, voltam exatamente para os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos e os mesmos vazios. A palavra até toca a superfície, mas nunca cria raízes profundas. Jesus disse que alguns corações são como a beira do caminho. A verdade chega, mas logo é roubada. A distração domina. O barulho do mundo sufoca tudo. Redes sociais, ansiedade, excesso de preocupações, comparação, orgulho, correria. A mente fica tão cheia que Deus já não encontra espaço para permanecer. Outros corações são como terrenos rochosos. Recebem a palavra com alegria imediata. Sentem entusiasmo rápido. Parecem transformados no começo. Mas quando chegam as lutas, as dores, as decepções ou o silêncio de Deus, desistem. A fé era emoção passageira, não raiz profunda. E existe ainda um terceiro tipo de coração, talvez o mais perigoso de todos. São pessoas que até continuam ouvindo Deus, mas os espinhos crescem junto com a verdade. Jesus explicou que esses espinhos representam as preocupações desta vida e o engano das riquezas. Aos poucos, o coração começa a amar outras coisas mais do que a presença de Deus. O dinheiro ocupa espaço demais. A necessidade de aprovação controla decisões. O medo do futuro domina os pensamentos. E sem perceber, a alma começa a sufocar espiritualmente. Perceba algo assustador. Nenhum desses terrenos parecia morto por fora. Todos receberam sementes, mas apenas um foi transformado. Isso significa que ouvir sobre Deus não é suficiente.
Frequentar ambientes espirituais não garante mudança verdadeira. Conhecer versículos não significa intimidade com Cristo. A transformação só acontece quando o coração permite que a verdade crie raízes profundas. E talvez essa parábola esteja revelando algo doloroso dentro de você agora. Qual tem sido o estado do seu coração nos últimos tempos? Você ainda sente sede pela presença de Deus? Ou apenas escuta palavras espirituais sem permitir que elas mudem sua vida? Você busca intimidade verdadeira? Ou apenas conforto momentâneo? Sua fé continua firme quando ninguém está olhando. Porque Jesus deixou um alerta muito claro nessa parábola. Existe um tipo de coração que parece vivo espiritualmente por fora, mas já começou a secar por dentro há muito tempo. O silêncio espiritual, que afasta pessoas de Deus sem que elas percebam. Ninguém se afasta de Deus de uma vez. Quase sempre acontece em silêncio. Primeiro, a oração fica mais curta. Depois, a presença de Deus já não parece tão necessária. A pessoa continua vivendo normalmente, continua sorrindo diante dos outros, continua cumprindo responsabilidades, mas algo dentro dela começa a esfriar lentamente. E o mais perigoso é que esse distanciamento espiritual raramente faz barulho. Jesus sabia que isso aconteceria. Por isso ele contou parábolas que revelavam não apenas pecados visíveis, mas também a frieza invisível que cresce dentro da alma quando alguém começa a se desconectar da presença de Deus sem perceber. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus fala sobre uma ovelha perdida. 100 ovelhas estavam juntas, mas uma se afastou. E perceba algo importante. A ovelha não se tornou perdida de repente. Ela apenas começou a caminhar para longe do pastor pouco a pouco. É exatamente assim que muitos corações se perdem hoje. Ninguém acorda um dia decidido a abandonar completamente a fé. O afastamento começa nas pequenas distrações toleradas diariamente. Pequenas concessões, pequenos pecados escondidos, pequenos momentos em que Deus deixa de ocupar o primeiro lugar. E então algo muda dentro da pessoa. Aquilo que antes trazia temor já não incomoda mais. Aquilo que antes quebrantava o coração agora parece normal. A sensibilidade espiritual desaparece lentamente. A alma começa a endurecer sem perceber. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem vazias mesmo tentando preencher a vida com tantas coisas. Porque o ser humano foi criado para viver perto de Deus. Quando essa conexão enfraquece, nada mais consegue sustentar plenamente o coração. Jesus entendia essa dor silenciosa. A parábola da ovelha perdida não revela apenas alguém distante fisicamente do pastor. Ela revela o desespero de uma alma que saiu do lugar seguro, sem perceber o perigo do caminho que estava escolhendo. E existe um detalhe poderoso nessa história. O pastor não ignorou a ovelha perdida. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus mostra que o pastor deixa as 99 para procurar aquela que se afastou. Isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. Mesmo quando alguém se distancia espiritualmente, o Senhor continua buscando, chamando, tentando despertar a consciência antes que o coração endureça completamente. Talvez você tenha sentido isso recentemente, aquela inquietação inesperada, aquela sensação de vazio no meio da rotina, aquela necessidade de voltar a orar, aquela tristeza que surge sem explicação. Talvez Deus esteja tentando chamar você de volta antes que a distância se torne ainda maior. Porque existe algo que muitas pessoas não entendem. O maior perigo espiritual não é quando alguém cai. O maior perigo é quando alguém já não sente mais vontade de voltar. E Jesus começou a alertar sobre pessoas que estavam tão distraídas com esta vida que esqueceram completamente que a eternidade existe. A próxima parábola vai mostrar o perigo de construir uma vida inteira sem preparar a própria alma para aquilo que vem depois da morte. O perigo de construir uma vida inteira sem preparar a eternidade. Jesus contou a história de um homem que parecia ter vencido na vida. Seus campos produziram abundantemente. Seus bens aumentaram. Sua prosperidade cresceu tanto que ele começou a fazer planos maiores para o futuro. Derrubaria seus celeiros antigos, construiria outros maiores
e finalmente descansaria em segurança, aproveitando tudo aquilo que acumulou ao longo dos anos. Aos olhos humanos, aquele homem era um exemplo de sucesso. Mas então Jesus transforma completamente a história. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, Deus olha para aquele homem e diz algo assustador. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Em poucos segundos, toda a ilusão de controle desaparece. Porque aquele homem preparou o patrimônio, mas não preparou a eternidade. Organizou seus bens, mas abandonou a própria alma. Pensou no conforto da terra, mas ignorou completamente o destino eterno da sua vida. E talvez essa seja uma das parábolas mais perigosas já contadas por Jesus. Porque ela revela algo que muita gente tenta evitar pensar. A vida passa rápido demais. As pessoas vivem correndo atrás de estabilidade, dinheiro, reconhecimento, metas, crescimento profissional e segurança emocional. Passam anos tentando construir uma vida confortável, mas quase nunca param para perguntar se o coração continua próximo de Deus. E existe uma armadilha silenciosa nisso. O ser humano começa a acreditar que ainda terá muito tempo. Tempo para mudar. Tempo para buscar a Deus. Tempo para abandonar pecados escondidos. Tempo para restaurar a fé. Tempo para cuidar da alma. Mas Jesus deixa claro nessa parábola que ninguém controla o amanhã. Existe algo profundamente inquietante nessa história porque o homem rico não parecia perverso. Jesus não disse que ele era assassino, violento ou cruel. O problema dele era outro. Ele viveu como se Deus não fosse necessário. Sua confiança estava totalmente presa às coisas materiais. E isso continua acontecendo hoje. Muitos acreditam que sucesso financeiro é sinal de segurança absoluta. Outros tentam preencher o vazio interior com conquistas, distrações e acúmulos. Mas nada disso consegue proteger uma alma distante de Deus. Porque chega um momento em que dinheiro já não consegue comprar paz. Status já não consegue aliviar o medo. Conquistas já não conseguem curar o vazio que cresce dentro do coração. Talvez por isso tantas pessoas aparentemente bem-sucedidas vivem atormentadas por ansiedade, medo e inquietação constante. O corpo continua ocupado, mas a alma sente que alguma coisa está faltando. Jesus estava alertando sobre isso. Uma pessoa pode conquistar o mundo inteiro e ainda perder aquilo que possui de mais valioso, a própria eternidade. E existe uma pergunta que essa parábola deixa ecoando dentro da consciência. Se tudo acabasse hoje, sua alma estaria preparada para encontrar Deus? Porque o próximo ensinamento de Jesus revela um perigo ainda mais profundo. O perigo de pessoas que parecem espiritualmente vivas por fora, mas estão vazando por dentro sem perceber. O tipo de fé que parece viva, mas está vazando por dentro. Existe um tipo de fé que impressiona pessoas, mas não impressiona Deus. Uma fé construída na aparência, nas palavras certas, nos hábitos visíveis, na imagem espiritual que os outros enxergam por fora. Pessoas assim frequentam ambientes religiosos, falam sobre Deus, conhecem versículos, demonstram espiritualidade diante dos outros, mas carregam um coração distante da presença verdadeira do Senhor. Jesus confrontou isso várias vezes. E uma das parábolas mais fortes sobre esse assunto aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando Cristo fala sobre as 10 virgens. Todas estavam esperando o noivo. Todas pareciam preparadas. Todas carregavam lâmpadas. Aos olhos humanos, não havia diferença entre elas. Mas existia algo invisível. 5 tinham azeite suficiente. 5 não tinham. E foi justamente esse detalhe escondido que revelou quem realmente estava preparado. O azeite nas Escrituras representa intimidade, presença espiritual, comunhão verdadeira com Deus. As virgens imprudentes tinham aparência religiosa, mas faltava profundidade espiritual dentro delas. Quando chegou o momento decisivo, perceberam tarde demais que estavam vazias por dentro. Isso é extremamente atual. Muitas pessoas aprenderam a parecer fortes espiritualmente, enquanto escondem guerras silenciosas dentro da alma.
Elas sabem como agir diante dos outros, sabem quais palavras usar, sabem construir uma imagem de fé, mas perderam a intimidade verdadeira com Deus há muito tempo. E o mais assustador é que isso pode acontecer lentamente. A oração vira obrigação. A presença de Deus deixa de ser prioridade. O coração já não sente temor. O relacionamento com Cristo se transforma apenas em hábito religioso. A pessoa continua carregando a lâmpada por fora, mas o azeite interior começa a acabar. Jesus queria despertar as pessoas para esse perigo, porque existe uma diferença enorme entre viver perto da religião e viver perto de Deus. A religião consegue ensinar comportamento, mas apenas a presença de Deus transforma o coração humano de verdade. A religião pode produzir aparência, mas intimidade produz mudança profunda. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem espiritualmente cansadas, mesmo continuando dentro de ambientes cristãos. Elas tentam sustentar uma imagem que já não corresponde ao que realmente está acontecendo dentro da alma. E existe outro detalhe importante nessa parábola. Quando o noivo chegou, não houve tempo para improvisar intimidade. Não houve tempo para construir relacionamento às pressas. Cada uma revelou aquilo que cultivou em segredo, enquanto ninguém estava olhando. Isso deveria fazer qualquer pessoa refletir profundamente. Quem você é quando ninguém está vendo? Sua fé ainda permanece viva nos momentos silenciosos? Sua oração ainda nasce da necessidade de Deus? Ou apenas da obrigação religiosa? Seu coração ainda busca a presença do Senhor? Ou apenas tenta manter uma aparência espiritual diante dos outros? Porque Jesus nunca se impressionou apenas com o exterior. Ele sempre olhou para aquilo que estava escondido dentro da alma. A história que Jesus contou para pessoas que se sentiam perdidas e indignas. Existem pessoas que não conseguem mais olhar para si mesmas sem sentir culpa. Carregam arrependimentos antigos, erros escondidos, escolhas que destruíram relacionamentos, feridas profundas e pensamentos silenciosos que ninguém conhece. Em algum momento da vida, passaram a acreditar que foram longe demais, que decepcionaram Deus demais, que não existe mais caminho de volta. Jesus conhecia esse tipo de dor. Por isso ele contou uma das parábolas mais emocionantes de toda a Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, Cristo fala sobre um filho que decidiu abandonar a casa do pai. Ele queria viver do seu próprio jeito, distante de limites, distante da autoridade do pai, distante da proteção que tinha dentro de casa. Então pegou sua herança e partiu para uma vida de excessos, escolhas erradas e destruição silenciosa. No começo, tudo parecia liberdade, mas o pecado sempre cobra um preço. Aos poucos, aquele jovem perdeu tudo. Seus recursos acabaram. Seus amigos desapareceram. Sua dignidade foi destruída. E o mesmo homem que antes sonhava com independência, agora estava tentando sobreviver no meio da humilhação e da miséria. Jesus não contou essa história por acaso, porque existe um momento em que o ser humano percebe que se afastar de Deus nunca produz verdadeira liberdade. Produz vazio, produz fome espiritual, produz uma dor que nenhuma distração consegue curar. E então acontece a parte mais importante da parábola. A Bíblia diz que aquele filho caiu em si. Essa expressão carrega uma profundidade enorme. Significa despertar espiritualmente. Significa perceber a própria condição. Significa entender que a alma está perdida. Talvez exista alguém assistindo este vídeo que também precisa cair em si, porque há pessoas vivendo longe da presença de Deus há tanto tempo que já começaram a acreditar que esse vazio interior é normal. Mas não é. O coração humano não foi criado para viver distante do Pai. O filho pródigo decidiu voltar. Mas perceba o que passava pela mente dele: vergonha, medo, culpa, indignidade. Ele acreditava que já não merecia mais ser chamado de filho. Planejou até um discurso de humilhação antes de chegar em casa. Só que ele ainda não entendia completamente o coração do Pai. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus revela que quando o filho ainda estava longe, o pai correu ao encontro dele. Não esperou explicações.
Não exigiu perfeição primeiro. Não o rejeitou por causa do passado. Ele o abraçou. Essa talvez seja uma das imagens mais poderosas do amor de Deus em toda a Escritura. Porque Jesus estava mostrando que existem pessoas que se afastaram, erraram, caíram e se perderam, mas ainda continuam sendo procuradas pela misericórdia do Pai. E talvez o que esteja impedindo muitas pessoas de voltar para Deus não seja o pecado em si. Talvez seja a mentira de que elas não seriam mais aceitas. Mas essa parábola destrói essa mentira. O Pai continua esperando. E enquanto alguns choram por causa dos próprios erros, outros estão destruindo a própria alma silenciosamente através de pequenas decisões diárias que parecem insignificantes. A parábola que revela como pequenas decisões moldam seu destino espiritual. Muitas pessoas acreditam que grandes quedas espirituais acontecem de repente. Mas Jesus mostrou que a maioria delas começa em coisas pequenas. Pequenas distrações, pequenas concessões, pequenos hábitos tolerados diariamente. O problema é que aquilo que parece insignificante hoje pode estar moldando silenciosamente o destino da alma amanhã. Foi por isso que Jesus contou parábolas que falavam sobre sementes, crescimento e processos invisíveis. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, Cristo fala sobre um homem que lança sementes na terra. Depois disso, ele dorme, acorda, continua vivendo sua rotina, enquanto a semente cresce silenciosamente sem que ele perceba exatamente como. Essa parábola revela uma verdade espiritual poderosa. Tudo o que é cultivado dentro do coração cresce com o tempo. Pensamentos alimentados diariamente crescem. Pecados escondidos crescem. Mágoas não tratadas crescem. Mas a fé também cresce. A intimidade com Deus também cresce. O problema é que muitas pessoas só percebem o resultado final quando a alma já está completamente tomada por aquilo que foi alimentado em silêncio durante anos. É assim que alguém se afasta espiritualmente sem perceber. Ninguém começa distante de Deus da noite para o dia. Primeiro abandona pequenos momentos de oração. Depois deixa de buscar a presença de Deus com sinceridade. Aos poucos, outros desejos começam a ocupar mais espaço dentro do coração. O mundo se torna mais atraente. A consciência fica menos sensível. E quando percebe, a pessoa já não sente mais a mesma fome espiritual que sentia antes. Tudo começou pequeno. Jesus queria que as pessoas entendessem isso antes que fosse tarde, porque pequenas decisões diárias revelam aquilo que realmente domina o coração humano. O que você alimenta constantemente acaba definindo quem você está se tornando. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos emocionais e espirituais destrutivos. Elas tentam mudar apenas grandes comportamentos, mas ignoram os pequenos hábitos que continuam alimentando o vazio dentro da alma. Existe algo profundo nessa parábola. O crescimento acontece mesmo quando ninguém está vendo. Isso significa que suas decisões secretas também estão moldando seu futuro espiritual. Quem você se torna diante de Deus não é definido apenas pelos momentos públicos da sua vida, mas principalmente pelas escolhas silenciosas que ninguém conhece. E aqui está um alerta importante. O inimigo raramente tenta destruir uma pessoa de uma vez. Ele trabalha lentamente. Um pouco de distração hoje, um pouco de frieza amanhã, um pouco mais de orgulho depois. Pequenas concessões repetidas até que o coração já não consiga mais perceber o quanto mudou. Mas Jesus também mostrou o outro lado dessa verdade. Pequenos atos de fé possuem poder enorme diante de Deus. Uma oração sincera, um coração quebrantado, um momento verdadeiro de arrependimento, uma decisão de voltar para a presença do Senhor. Tudo isso também cresce silenciosamente. Talvez você ache que ainda está no controle da sua vida espiritual, mas aquilo que você alimenta em segredo hoje está definindo quem você será espiritualmente no futuro. E Jesus então faz um convite radical para pessoas cansadas, vazias e sobrecarregadas de tentar sustentar a própria vida longe da presença verdadeira de Deus. O convite radical de Jesus para quem está cansado da própria vida. Existe um tipo de cansaço que o descanso físico não consegue curar.
A pessoa dorme, mas continua exausta. Sorri diante dos outros, mas por dentro sente um peso constante. Continua trabalhando, produzindo, lutando, tentando manter tudo em ordem, mas a alma parece cada vez mais vazia. E o pior é que muitos já se acostumaram a viver assim. Jesus conhecia esse peso. Por isso, em meio às multidões cansadas, feridas e espiritualmente sobrecarregadas, ele fez um dos convites mais profundos já registrados nas Escrituras. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essas palavras não foram dirigidas apenas para pessoas fisicamente cansadas. Cristo estava falando com almas esmagadas pela culpa, pelo medo, pela ansiedade, pelas decepções e pelo vazio de tentar carregar a vida sem Deus. E talvez seja exatamente assim que muita gente está vivendo hoje, tentando controlar tudo sozinho, tentando encontrar paz em distrações, tentando preencher o coração com relacionamentos, dinheiro, reconhecimento ou prazeres passageiros. Mas nada disso consegue sustentar verdadeiramente a alma humana. Jesus sabia disso. Por esse motivo, muitas de suas parábolas confrontavam pessoas que estavam presas em prioridades erradas. Gente que passava a vida inteira correndo atrás de coisas externas enquanto o coração adoecia silenciosamente. Existe algo muito forte no convite de Cristo. Ele não chamou pessoas perfeitas. Não chamou apenas religiosos exemplares. Não chamou apenas quem já tinha a vida organizada. Jesus chamou cansados, feridos, sobrecarregados, pessoas que já não conseguiam mais sustentar o próprio peso emocional e espiritual. Isso muda tudo, porque muitos acreditam que precisam primeiro consertar completamente a própria vida, para depois se aproximar de Deus. Mas Jesus mostra o contrário. É justamente o coração cansado que mais precisa correr para perto dele. Só que existe um detalhe importante nesse convite. Jesus não promete apenas conforto emocional. Ele oferece transformação profunda. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, Cristo diz: "Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração." Isso significa que seguir Jesus exige abandonar velhos caminhos, velhos padrões e velhas prioridades. E aqui está a parte que muitos evitam ouvir. Não existe transformação verdadeira sem rendição. Muita gente quer paz sem mudança, quer alívio sem entrega, quer consolo sem abandonar aquilo que continua destruindo a própria alma. Mas Jesus nunca chamou pessoas apenas para se sentirem melhor temporariamente. Ele chamou pessoas para nascerem de novo espiritualmente. Talvez seja por isso que algumas dores continuam existindo. Porque existem feridas que não serão curadas enquanto o coração continuar tentando viver distante da vontade de Deus. E então Jesus começa a alertar sobre outro perigo silencioso. Pessoas que acreditam que ainda terão muito tempo para mudar depois. A verdade assustadora. Sobre pessoas que acham que ainda têm tempo. Uma das maiores ilusões da vida é acreditar que sempre haverá outra oportunidade, outro dia para mudar. Outra chance para buscar a Deus, outro momento para abandonar o pecado escondido, outro tempo para cuidar da alma. E enquanto muitos pensam assim, os dias passam rapidamente, o coração endurece pouco a pouco e a eternidade se aproxima em silêncio. Jesus falou seriamente sobre isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, Cristo conta a parábola das 10 virgens. Todas aguardavam a chegada do noivo. Todas sabiam que ele viria. Todas pareciam preparadas. Mas havia uma diferença invisível entre elas. 5 estavam prontas. 5 acreditavam que ainda tinham tempo. Quando a noite avançou e o noivo finalmente chegou, as virgens prudentes tinham azeite suficiente em suas lâmpadas. As outras perceberam tarde demais que estavam vazias por dentro. Então correram desesperadamente tentando resolver aquilo que deveria ter sido preparado antes. Mas a porta se fechou. Essa parábola não foi contada apenas para falar sobre o futuro. Ela foi contada para despertar pessoas que vivem espiritualmente distraídas no presente. Porque existe algo perigoso no coração humano, a tendência de adiar aquilo que mais importa.
Muitos sabem que precisam voltar para Deus, mas continuam adiando. Sabem que precisam abandonar certos hábitos, mas continuam adiando. Sabem que a alma está cansada, fria e distante da presença do Senhor, mas acreditam que ainda haverá tempo suficiente para resolver tudo depois. Jesus faz um alerta muito forte nessa parábola. A preparação espiritual não acontece de última hora. Relacionamento com Deus não pode ser improvisado quando o medo aparece. Intimidade não nasce instantaneamente no momento da crise. O coração revela aquilo que cultivou silenciosamente ao longo da vida. E talvez o mais assustador seja perceber que as virgens imprudentes não pareciam diferentes das prudentes no começo da história. Todas carregavam lâmpadas. Todas estavam esperando o noivo. Todas pareciam fazer parte do mesmo grupo. Mas apenas algumas estavam verdadeiramente preparadas. Isso deveria fazer qualquer pessoa refletir profundamente. Porque é possível parecer espiritualmente bem diante das pessoas, e ainda assim, estar vazio diante de Deus. É possível frequentar ambientes religiosos, enquanto a alma continua distante da presença verdadeira do Senhor. E existe outro detalhe importante. Jesus disse que o noivo chegou à meia-noite, o momento mais improvável. O horário em que muitos já estavam cansados, distraídos ou sonolentos. Isso revela que a maioria das pessoas nunca imagina que o momento decisivo pode chegar tão rápido. A vida muda rápido. A eternidade se aproxima rápido. O coração endurece rápido. Talvez exista alguém assistindo este vídeo que continua esperando o momento perfeito para mudar de vida. Mas Jesus está mostrando algo urgente através dessa parábola. Existe uma porta que não ficará aberta para sempre. E então Cristo começa a revelar algo que desmonta completamente os padrões humanos de valor, importância e grandeza. A parábola, que mostra o que Deus realmente valoriza em um ser humano. O mundo ensina que valor está na aparência, no sucesso, no dinheiro, na influência e na capacidade de impressionar outras pessoas. Desde cedo, muitos aprendem a esconder fraquezas, construir imagens fortes e buscar aprovação constante. Mas Jesus revelou algo completamente diferente. Deus não olha para as pessoas da mesma maneira que os homens olham. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo para orar. Aos olhos humanos, um parecia extremamente espiritual. O outro parecia indigno de estar ali. O fariseu orava exaltando a si mesmo. Falava sobre seus jejuns, suas obras religiosas e tudo aquilo que fazia corretamente. Ele se comparava aos outros para se sentir superior. Sua espiritualidade estava construída na aparência e no orgulho escondido dentro do coração. O publicano era diferente. Ele nem conseguia levantar os olhos para o céu. Batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E então Jesus revela algo que desmonta completamente a lógica humana. Foi aquele homem quebrantado que voltou justificado para casa. Isso é extremamente profundo, porque Cristo estava mostrando que Deus não se impressiona com máscaras espirituais. Ele não se encanta apenas com palavras bonitas, aparência religiosa ou performance diante das pessoas. O Senhor olha para aquilo que está escondido dentro da alma. Talvez seja por isso que pessoas aparentemente fortes por fora continuam vazias por dentro. Elas passaram tanto tempo tentando provar valor aos outros que perderam a sinceridade diante de Deus. O fariseu da parábola não parecia distante espiritualmente. Pelo contrário, ele parecia exemplar diante da sociedade. Mas seu coração estava dominado pelo orgulho. E o orgulho espiritual é um dos pecados mais perigosos que existem, porque faz a pessoa acreditar que já está bem enquanto a alma continua adoecendo silenciosamente. O publicano reconhecia sua necessidade. E esse é o começo de toda a transformação verdadeira. Enquanto alguns tentam esconder fraquezas, Deus procura corações sinceros. Enquanto muitos constroem imagens para impressionar pessoas, o Senhor continua olhando para quem ainda consegue chorar diante dele com verdade. Existe algo muito forte nessa parábola. Jesus deixa claro que humildade espiritual aproxima o homem de Deus, mas o orgulho cria distância.
O orgulho faz a pessoa acreditar que já sabe tudo, que já está certa, que não precisa mudar. Já a humildade mantém o coração sensível, dependente e quebrantado diante da presença do Senhor. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muitas vidas hoje. Menos aparência, mais sinceridade, menos performance espiritual, mais intimidade verdadeira, porque Deus nunca pediu perfeição humana absoluta. Mas Ele sempre procurou corações rendidos. E enquanto o mundo continua correndo desesperadamente atrás de status, reconhecimento e vaidade, Jesus começa a revelar que o reino de Deus cresce de maneira completamente diferente, silenciosa e invisível aos olhos humanos. O reino de Deus, que cresce em silêncio, enquanto o mundo corre atrás de vaidade. O mundo vive obcecado por velocidade, resultados rápidos, reconhecimento imediato, crescimento visível. As pessoas querem provas instantâneas de sucesso, valor e importância. Tudo precisa aparecer, impressionar e gerar admiração diante dos outros. Mas Jesus revelou que o reino de Deus funciona de maneira completamente diferente. Aquilo que é mais poderoso espiritualmente quase sempre cresce em silêncio. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus compara o reino de Deus a uma pequena semente lançada na terra. Algo aparentemente insignificante, pequeno demais aos olhos humanos, fácil de ser ignorado. Mas dentro daquela semente existia uma vida invisível preparada para crescer. Cristo também falou sobre o grão de mostarda, a menor das sementes, quase imperceptível, mas que se tornaria uma árvore capaz de oferecer abrigo, sombra e vida. Jesus estava ensinando uma verdade que muita gente ainda não compreende. Deus trabalha no invisível antes de revelar algo no exterior. Enquanto o mundo valoriza a aparência, Deus transforma raízes. Enquanto as pessoas tentam parecer fortes por fora, o Senhor trabalha silenciosamente dentro do coração. E muitas vezes, as mudanças mais profundas da alma começam em processos que ninguém consegue enxergar. Talvez você já tenha sentido isso. Momentos em que parecia que Deus estava em silêncio. Dias em que nada parecia mudar. Orações que pareciam não produzir resultado imediato. Mas mesmo no silêncio, Deus continua trabalhando. Essa é a diferença entre o reino de Deus e o sistema deste mundo. O mundo ensina comparação. Deus ensina transformação. O mundo ensina exibicionismo. Deus ensina profundidade. O mundo premia quem aparece mais. Deus olha para quem permanece fiel, até nos lugares secretos. Existe algo muito poderoso nisso, porque muitas pessoas abandonam processos espirituais importantes simplesmente porque não conseguem ver resultados rápidos. Elas desistem da oração, desistem da intimidade com Deus, desistem da fé, tudo porque acreditam que nada está acontecendo. Mas Jesus mostra que o crescimento espiritual verdadeiro quase sempre acontece lentamente. Uma oração sincera muda o coração pouco a pouco. A presença de Deus fortalece a alma silenciosamente. A palavra vai renovando pensamentos de maneira gradual. E quando a pessoa percebe, já não é mais a mesma. Só que existe um problema. O mundo moderno destrói o silêncio interior necessário para perceber o agir de Deus. O excesso de distrações faz muitos perderem completamente a sensibilidade espiritual. A mente vive ocupada. O coração vive acelerado. E assim, muitos já não conseguem mais perceber as pequenas transformações que Deus está realizando dentro deles. Jesus queria despertar as pessoas para isso, porque aquilo que cresce em Deus pode parecer pequeno no começo, mas possui poder eterno. Talvez você ache que sua fé ainda é pequena. Talvez ache que sua oração é fraca. Talvez pense que sua caminhada espiritual não tem importância. Mas Jesus mostrou que pequenas sementes nas mãos de Deus podem produzir algo muito maior do que você imagina. E enquanto alguns continuam permitindo que Deus transforme silenciosamente seus corações, outros começam a endurecer espiritualmente através de um erro muito perigoso: a perda da misericórdia. O erro espiritual que faz muitas pessoas se tornarem frias e insensíveis.
Existe um momento perigoso na vida espiritual em que o coração deixa de sentir compaixão. A pessoa continua falando sobre Deus, continua frequentando ambientes religiosos, continua ouvindo mensagens espirituais, mas já não consegue amar, perdoar ou enxergar a dor do próximo com misericórdia verdadeira. Aos poucos, a alma endurece. E o mais assustador é que isso pode acontecer sem que ninguém perceba. Jesus confrontou esse problema de maneira direta. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, Cristo contou a parábola do bom samaritano. Um homem foi atacado, roubado e abandonado quase morto no caminho. Seu corpo estava ferido. Sua vida dependia de ajuda urgente, e então pessoas religiosas começaram a passar por aquele lugar. Primeiro veio um sacerdote, depois um levita. Homens que conheciam as Escrituras, homens ligados à religião, homens que provavelmente falavam sobre Deus diante das pessoas, mas nenhum deles parou. Eles viram o sofrimento e seguiram em frente. Então Jesus introduz na história alguém inesperado, um samaritano, um homem desprezado pela sociedade daquela época. E foi justamente ele quem decidiu cuidar do ferido, limpar suas feridas, carregá-lo e garantir que ele sobrevivesse. A mensagem dessa parábola é extremamente forte. Jesus estava mostrando que religiosidade sem amor produz corações frios. O sacerdote e o levita tinham conhecimento religioso, mas perderam a sensibilidade espiritual. O problema deles não era a falta de informação bíblica, era a ausência de misericórdia verdadeira. Isso continua acontecendo hoje. Muitos sabem falar sobre fé, mas já não conseguem demonstrar compaixão. Julgam rapidamente, condenam facilmente, tratam pessoas feridas com dureza, perderam a capacidade de enxergar almas, como Jesus enxergava. E existe uma razão para isso. O coração endurece toda vez que o orgulho cresce. Quando alguém começa a se sentir espiritualmente superior aos outros, a misericórdia desaparece pouco a pouco. A pessoa deixa de olhar para vidas quebradas com amor e passa a enxergá-las apenas com julgamento. Mas Jesus nunca tratou pessoas feridas dessa maneira. Cristo se aproximava de pecadores cansados, rejeitados e quebrados emocionalmente. Ele enxergava além da aparência, via dores escondidas, via batalhas silenciosas, via almas que precisavam desesperadamente de graça e restauração. Talvez seja isso que esteja faltando em muitas vidas hoje. Mais amor verdadeiro, mais compaixão, mais humildade, porque sem perceber, alguém pode continuar vivendo dentro de ambientes espirituais enquanto o próprio coração já se tornou frio, orgulhoso e incapaz de amar como Jesus amava. E aqui existe algo muito sério. Quando a misericórdia desaparece, o coração começa a se afastar lentamente da essência do Evangelho. Afinal, o próprio Cristo ensinou que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. A pergunta é inevitável: como você tem tratado as pessoas feridas ao seu redor? Com misericórdia ou com dureza? Porque Jesus então começa a revelar uma prisão emocional silenciosa que destrói muitas almas por dentro, feridas que nunca foram verdadeiramente curadas através do perdão. A parábola que revela por que algumas feridas nunca conseguem cicatrizar. Existem dores que o tempo não consegue curar sozinho. Feridas emocionais podem permanecer abertas durante anos enquanto a pessoa tenta seguir em frente aparentando força. Por fora, ela continua vivendo normalmente. Mas por dentro, ainda carrega mágoa, rejeição, abandono, traição e palavras que nunca conseguiu esquecer. Jesus sabia que muitas almas estavam aprisionadas nisso. Por esse motivo, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele contou a parábola do servo impiedoso. Um homem devia uma quantia impossível de pagar. Sua dívida era tão grande que não havia saída humana para resolver o problema. Então ele caiu diante do rei pedindo misericórdia. E aconteceu algo inesperado. O rei decidiu perdoar completamente aquela dívida. Aquele homem recebeu graça, compaixão e uma nova oportunidade. Mas pouco tempo depois encontrou outro homem que lhe devia um valor muito menor.
Em vez de agir com misericórdia, ele o agarrou pelo pescoço e exigiu pagamento imediato. Não quis ouvir pedidos. Não quis demonstrar compaixão. Seu coração estava endurecido. Jesus contou essa parábola porque existe algo extremamente perigoso dentro da alma humana. Pessoas feridas, muitas vezes, começam a ferir outras pessoas. Quem não libera perdão se torna prisioneiro da própria dor. O ressentimento cresce silenciosamente. A mágoa se transforma em peso constante. E sem perceber, o coração começa a adoecer espiritualmente. Talvez seja por isso que algumas pessoas vivem cansadas emocionalmente o tempo inteiro. Elas carregam lembranças antigas, como correntes invisíveis. Revivem dores repetidamente dentro da mente. Alimentam conversas imaginárias. Reabrem feridas diariamente através da lembrança constante daquilo que sofreram. E Jesus faz um alerta muito profundo nessa parábola. O perdão não liberta apenas quem errou. Liberta principalmente quem estava aprisionado pela dor. Isso não significa fingir que nada aconteceu. Não significa negar sofrimento. Existem feridas profundas que realmente marcaram a alma. Jesus nunca ignorou a dor humana. Mas Cristo mostrou que permitir que o ressentimento domine o coração destrói lentamente a paz interior. O servo impiedoso recebeu misericórdia, mas não conseguiu oferecer misericórdia. E aqui está uma verdade difícil de aceitar. Quem perde a capacidade de perdoar começa a endurecer espiritualmente sem perceber. A alma fica pesada. A alegria desaparece. A paz diminui. O coração vive em estado constante de defesa e desconfiança. Talvez exista alguém assistindo este vídeo que ainda está preso a algo que aconteceu há muitos anos. Uma traição, uma rejeição, uma injustiça, um abandono. E mesmo que ninguém perceba, essa dor continua controlando pensamentos, emoções e decisões. Mas Jesus está mostrando algo poderoso. Você não foi criado para viver carregando correntes emocionais dentro da alma. Existe liberdade em Deus, até para as feridas mais profundas. Só que liberar perdão exige coragem, exige humildade, exige confiar que Deus é capaz de restaurar aquilo que o sofrimento destruiu dentro do coração. E então Jesus começa a fazer um chamado radical para pessoas que sabem que precisam mudar de vida, mas ainda estão presas ao medo do desconhecido. O chamado que Jesus fez para pessoas que tinham medo de mudar de vida. Muitas pessoas sabem que precisam mudar, mas continuam paradas. No fundo, percebem que certos caminhos estão destruindo sua paz, sua fé e sua alma. Sentem que Deus está chamando para algo diferente. Sentem o peso do vazio interior aumentando, mas ainda assim permanecem presas ao medo. Medo de abandonar velhos hábitos. Medo de perder pessoas. Medo de sair da zona confortável. Medo do desconhecido. Jesus entendia perfeitamente essa luta dentro do coração humano. Por isso, em várias parábolas, ele mostrou que seguir a Deus exige coragem para deixar para trás aquilo que impede a transformação verdadeira. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, Cristo fala sobre um homem que encontra um tesouro escondido em um campo. Quando percebe o valor daquele tesouro, ele vende tudo o que possui para comprar aquele campo. Jesus estava revelando uma verdade poderosa. Quem realmente encontra o reino de Deus entende que nada neste mundo possui valor maior do que a presença do Senhor. Mas existe um detalhe importante nessa parábola. O homem precisou abrir mão de coisas antigas para viver algo novo. E é exatamente aqui que muitos travam espiritualmente. Porque mudança exige renúncia. Muita gente deseja transformação, mas sem abandonar aquilo que continua afastando o coração de Deus. Quer paz sem rendição. Quer direção sem obediência. Quer uma nova vida mantendo as mesmas correntes emocionais e espirituais de antes. Só que Jesus nunca escondeu isso. Seguir Cristo exige decisão. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem em conflito interior. Uma parte do coração quer se aproximar de Deus. Outra parte ainda tenta permanecer presa ao conforto antigo, aos velhos padrões.
aos desejos antigos e às seguranças falsas construídas ao longo da vida. Mas o problema é que permanecer parado também possui um preço. Quanto mais alguém ignora o chamado de Deus, mais o coração corre o risco de endurecer. A sensibilidade espiritual diminui, a coragem desaparece, e aquilo que antes parecia urgente começa a ser empurrado para depois. Jesus sabia que isso aconteceria. Por isso, suas parábolas constantemente confrontavam pessoas que estavam divididas entre ouvir a voz de Deus ou continuar vivendo presas ao medo. Talvez exista algo que Deus já vem falando ao seu coração há muito tempo. Talvez exista uma mudança que você sabe que precisa fazer. Talvez exista um pecado que precisa abandonar. Um relacionamento que precisa ser restaurado. Uma vida espiritual que precisa renascer. Uma entrega que você continua adiando. E aqui está a verdade difícil. O medo pode impedir alguém de viver o propósito que Deus preparou para a sua vida. O homem da parábola encontrou algo tão valioso que percebeu que nada do passado valia mais a pena do que aquilo que havia descoberto. Isso é conversão verdadeira. Quando o coração entende que nenhuma segurança humana se compara à presença de Deus. E então, chegamos ao momento mais importante de todos. Porque depois de ouvir todas essas parábolas, existe uma pergunta que já não pode mais ser ignorada. O que você fará com aquilo que Jesus acabou de revelar ao seu coração? Depois de ouvir essas parábolas, você nunca mais poderá fingir que não entendeu. Jesus nunca contou histórias vazias. Cada parábola foi uma tentativa de despertar pessoas antes que fosse tarde demais. Cada ensinamento carregava um convite para a mudança, um alerta espiritual e uma oportunidade de transformação. E agora, depois de ouvir tudo isso, existe algo que já não pode mais ser ignorado dentro da sua consciência. Porque em algum momento deste vídeo, você se reconheceu em uma dessas parábolas. Talvez tenha percebido que seu coração começou a se afastar de Deus silenciosamente. Talvez tenha entendido que estava vivendo apenas de aparência espiritual. Talvez tenha descoberto que o orgulho endureceu sua alma. Talvez tenha sentido o peso de feridas antigas que continuam controlando sua vida até hoje. Ou talvez tenha percebido algo ainda mais profundo. Que Deus continua chamando você de volta. Jesus contou parábolas sobre ovelhas perdidas porque sabia que existiriam pessoas tentando esconder seu vazio emocional atrás de rotinas e distrações. Falou sobre sementes porque conhecia a dificuldade humana de permanecer firme espiritualmente. Alertou sobre azeite porque sabia que muitos manteriam a aparência religiosa enquanto o coração morria em silêncio. Nada disso foi contado por acaso. Cada palavra de Cristo continua atravessando gerações porque a condição da alma humana continua a mesma. As pessoas ainda buscam sentido, ainda carregam culpa, ainda vivem cansadas, ainda tentam preencher o coração com coisas que nunca conseguem satisfazer verdadeiramente. Mas Jesus continua oferecendo o mesmo convite. Volte. Volte antes que o coração endureça completamente. Volte antes que a alma se acostume com a distância espiritual. Volte antes que as distrações deste mundo roubem totalmente sua sensibilidade diante de Deus. Porque existe algo muito importante que você precisa entender. Deus não trouxe você até este vídeo por acidente. Talvez você tenha clicado apenas por curiosidade. Talvez tenha chegado aqui em meio ao cansaço, à ansiedade ou ao vazio. Mas enquanto ouvia essas parábolas, algo começou a tocar partes da sua alma que estavam esquecidas há muito tempo. Isso não é coincidência. É o Espírito de Deus tentando despertar seu coração. E agora existe uma decisão diante de você. Continuar vivendo da mesma maneira ou permitir que Cristo transforme sua vida de verdade. Porque ouvir a verdade e ignorá-la endurece ainda mais o coração. Mas quando alguém decide abrir a alma sinceramente diante de Deus, algo começa a mudar por dentro. A culpa perde força. O vazio começa a ser preenchido. A esperança renasce. O coração volta a respirar espiritualmente. Jesus nunca procurou pessoas perfeitas. Ele sempre procurou pessoas dispostas. Pessoas que reconhecem a própria necessidade. Pessoas que ainda conseguem dizer: Deus, eu preciso de ti. Talvez essa seja a oração que sua alma precisava fazer hoje.
Porque depois de ouvir essas parábolas, você nunca mais poderá dizer que Deus não tentou falar com o seu coração.